Graça e paz, abençoados. Estamos aqui com um novo tema, que é: o sistema tem razão em alguns pontos. Isto mesmo que você ouviu. O sistema tem razão em alguns pontos. Abençoados, nós, o canal Luzes da Graça, buscamos a verdade da palavra. Não buscamos ser injusto ou se promover diante da internet, no YouTube, para poder fazer números de pessoas. Então não nos importamos em querer agradar quem quer que seja, mas buscamos transmitir a verdade para aqueles que buscam a verdade como nós. Então nós não estamos preocupados com números no canais, mas estamos preocupados em cada vez mais nos aproximar da verdade absoluta do Pai, de entender a vontade do Pai. Então, nós temos a hombridade de estar aqui e admitir os nossos pontos erros. Inclusive, você vai estar não só através deste vídeo, como também através de alguns vídeos a seguir, percebendo que o canal está voltando para corrigir alguns equívocos de entendimento do canal, que afirmava estar certo num ponto, e nós vamos mostrar os nossos equívocos de entendimento. E nós, com esse tema, o sistema tem razão em alguns pontos. Nós vamos estar aqui mostrando que o sistema religioso, como nós sempre dizíamos, não somos de estar literalizando as palavras e condenando todo o ensino do sistema religioso, porque não é tudo que o sistema religioso ensina que é errado. Não devemos crucificar o ensino do sistema religioso dentro de um tudo por causa de alguns erros, mas por isso, com um caráter cristão, com uma hombridade, com uma ética, nós viemos aqui nos retratar e admitir os pontos, verdades do sistema religioso, a qual muitas das vezes nós condenamos o entendimento deles. Tá? Então o canal Luz da Graça vem fazer isso aqui. Abençoado, nós do canal Luz da Graça viemos aqui sobre este assunto afirmar que o ensino do sistema religioso não está errado de tudo. Quando ensinam a existência como um anjo querubim, mas não concordamos com a sua queda dos céus, com a rebelião. Então, nós viemos aqui concordar que verdadeiramente houve um anjo querubim, tá? Que o ser Satanás foi aquele que outrora foi um anjo querubim. Nisso, nós, o canal Luz da Graça, viemos dar a nossa mão à palmatória. Examinamos as escrituras e vimos que realmente foi um anjo querubim. O ser que se transformou em Satanás, em opositor, outrora foi um anjo querubim. Mas não com um ser de cauda, um ser de chifre, e nem que ele tenha feito uma rebelião nos céus. Essa teoria de rebelião nos céus, nós não concordamos, tá? Nós vamos contra esse ensino, porque você conjecturar e colocar a glória de Deus, né, o lugar santo de Deus, da criação, do Criador, como um lugar aonde Deus não tem percepção, ou como um lugar que pudesse brotar o mal. Mas nós, o canal Luz da Graça, entendemos a glória de Deus como uma glória inacessível, em que nem as trevas permanecem, não tem espaço para nascer sequer, para sequer brotar o sentimento maligno, o sentimento mal, o pecado. Então, diante da glória de Deus, não tem como brotar nem sequer em pensamento o
desejo maligno, a rebelião, o pecado. Então, fora de cogitação esse ensino de rebelião nos céus. Continuamos combatendo este equívoco acerca da rebelião dos céus. E outro ponto, de que o querubim tenha caído dos céus. Nós concordamos que era um querubim, mas que ele tenha caído, que ele tenha sido lançado dos céus, isto é uma literalização da palavra, um equívoco no entendimento da palavra. Nós vamos ver isso. Vamos lá no livro de Ezequiel 28, no verso 1 ao 19, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então está dizendo, essa profecia foi para quem? Para o príncipe de Tiro, o rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: portanto o teu coração se elevou e disseste. Então está falando que o coração de quem se elevou? Do rei de Tiro, do príncipe de Tiro. Então está falando de um homem exaltado, soberbo, o estado dele. E ele dizia: o seu coração se elevou e disseste. O rei disse para ele mesmo, o príncipe: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, e no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, e ainda que te estima no teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e que não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu comércio, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque estima no teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiro, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então você está vendo o que Deus está falando aqui para o rei de Tiro, a profecia. Está dizendo que ele era um homem exaltado que se sentiu no seu comércio, na sua prosperidade, porque ele era um homem muito sábio e a sua sabedoria levou ele, como o próprio Salomão, a ficar rico. Levou ele, como o próprio Salomão, a se enriquecer, tornar dominador dos povos. E ele, no seu coração, ele se elevou e achou que por conta disso ele era Deus. Ele estava sentado como se fora o próprio Deus no seu coração. No coração dele ele se considerava Deus. Só que Deus disse que iria entregar ele aos estrangeiros, aos inimigos, e que iria batalhar, transpassar ele no meio dos mares. Em uma batalha no meio dos mares, ele iria ser transpassado na mão dos estrangeiros, dos incircuncisos. E Deus falou que iria, então, o fim dele seria na mão dos estrangeiros, ele iria perecer na mão dos estrangeiros. Então preste atenção, nessa primeira parte, do verso 1 ao verso 10, nós vemos que Deus deixa a palavra muito clara para o príncipe de Tiro, a profecia dizendo o que iria acontecer com ele por causa da atitude soberba dele, de se comparar a Deus, de desprezar a Deus. Agora vamos ver a comparação a partir do verso 11, que Deus faz, agora Deus vem fazer uma comparação, é descrita, com a atitude do rei de Tiro. Ele vem comparar a um homem, a um ser. Deus vem comparar ele agora a um ser.
Vamos ver aqui agora. Aí prossegue aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta agora uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Então está falando uma lamentação. Deus está lamentando, está mostrando o mal que ele estava vivendo. É como se Deus colocasse um espelho diante do rei de Tiro para que ele enxergasse. E qual é o espelho que Deus coloca diante do rei de Tiro? A figura de Adão. Agora Deus vai mostrar para o rei de Tiro aquilo que ele está fazendo, que também outrora alguém já procedeu da mesma forma. Então vamos lá. Diz assim: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então está dizendo aqui não mais do rei de Tiro, mas agora está falando da figura do querubim. Vamos ver, vamos entender. Está falando de algo celestial, não mais terreno, mas que está sendo comparado ao rei de Tiro. Temos que ter esse entendimento. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, e em ti se faziam também os tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Preste atenção, amado. Eu pergunto a você, nós podemos dizer que agora o dito do verso 11 em diante até o verso 16, né? Até o verso 19, nós podemos dizer que é agora o rei de Tiro? Não. A figura que está sendo apresentada para o rei de Tiro na lamentação está demonstrando para ele que existia um ser igual a ele, com o mesmo proceder dele, que estava coberto de glória, como ele estava enriquecido, mas que decaiu. Então está apresentando um querubim para que ele entendesse que assim como o querubim caiu, o seu reinado também ia cair, ele iria morrer. Vamos ver. Então, o rei de Tiro não era perfeito ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele não era dessa forma, mas é feita uma comparação a ele com o Adão. Então aqui está falando da figura de Adão. Nós vamos descobrir com isso, amado, da onde procedeu o ser Adão, da onde Adão partiu. Vamos descobrir aqui na palavra da onde é que Adão partiu. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônico, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores. E os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. E tu eras o querubim ungido para cobrir, para guardar, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andava. Então vemos aqui que Adão, o único que estava no Éden, referido ao Éden que nós conhecemos pela história bíblica, o que estava no Éden, no jardim, e estava coberto de glória. Nós vamos ver aqui que ele foi coberto de glória. Como sabemos que ele estava coberto de glória? Por causa de Ezequiel 28, justamente por aqui. Então, está se referindo a Adão. Aí vem dizer aqui que ele era o querubim ungido, no verso 14, para guardar. O que é um querubim? O querubim é aquele anjo que foi posto
sobre a sua imagem sobre a Arca da Aliança, que cobria o rosto com as asas. Ele tinha 4 asas grandes, né? Era um anjo gigantesco que tinha 4 asas. E ele cobria o rosto com 2 e com a outra protegia a arca. Então ele se cobria assim, protegendo a arca. Ficava 2 querubins na arca, um de frente para o outro, e que ele cobria os seus olhos e cobria a arca com outras 2 asas. Então, amados, por isso ele era chamado de querubim, o guardador. Era aquele que guardava, era uma autoridade, uma autoridade angelical máxima entre os anjos, o querubim. Porque existe o arcanjo e os querubins, era a segunda autoridade, é uma das autoridades máximas entre os anjos. Existe o arcanjo, que serve ao lado de Deus, é ele que age na autoridade divina, é o anjo do juízo, né? Da ação direta divina. E existe o querubim, aquele que era o guardador. Então, esse querubim que guardava, que preservava a santidade de Deus, esse daqui é comparado a quem? A Adão. Então, dá-se a entender, amados, que Adão, o espírito de Adão, o espírito posto em Adão, foi o espírito de um querubim. Foi o espírito de um querubim. Quando Deus soprou o espírito, pode ser que Deus tenha soprado o espírito de um querubim, aqui nos dá a entender aqui pela palavra, que ele era o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, e no meio das pedras afogueadas. Então, o que é esse monte santo de Deus? O monte santo de Deus é justamente o Éden, o portal. E lá foi estabelecido, Deus ao fazer Adão, quando soprou o espírito do querubim, né? Do querubim, e então estabeleceu uma vida aqui neste plano físico, na criação. Se chamou Adão, o primeiro homem. Adão significa o primeiro homem. Adão. Então, Adão significa o primeiro homem, o princípio. Então, o que acontece? Temos que entender e admitir que realmente esse anjo, Adão foi um anjo querubim, mas não na visão do sistema religioso de que o anjo tenha caído dos céus, mas ao contrário disso, Deus soprou o espírito do anjo querubim que servia ao lado dele, que era o anjo guardador. Então Deus soprou sobre a criação, sobre o ser criado, sobre aquele barro, e então nasceu Adão, gerou Adão. Vamos prosseguir. Amados, com o entendimento, vemos que antes do ser, de ser homem, o ser era um querubim. Veja que a criação veio dos anjos, né? Vamos ver que a criação foi feita dos anjos. O primeiro ministério foi dos anjos. Então, vemos que a criação veio dos anjos. Viverem fisicamente e espiritualmente. Os anjos, eles se manifestavam tanto fisicamente como espiritualmente aqui neste mundo. Você reparou isso? Que os anjos, eles se manifestavam no passado tanto fisicamente como espiritualmente? Por quê? Porque eles eram seres espirituais, mas viviam também uma vida física, aonde muitos não acreditam e dizem, mas o anjo não faz sexo. Como é que o anjo fez sexo lá no período de Noé? Mas o anjo vivia fisicamente. Então descobrimos, o canal Luz da Graça veio ao entendimento de que na criação foi concedido o quê? O privilégio, né? Deus concedeu o privilégio de introduzir os anjos para serem físicos e espirituais.
talvez, isso é uma conjectura do irmão Paulo, os anjos tivessem desejado ser não só espirituais, mas desejado viver no mundo físico também. Então eu creio, na minha conjectura, agora o irmão Paulo está falando, que Deus deu esse privilégio, essa oportunidade do querubim viver como de forma física e espiritual, reproduzindo filhos espirituais para os céus. Só que isso não foi possível, né? Vamos ver. Vemos que a criação veio dos anjos viverem fisicamente e espiritualmente, onde entendemos que um querubim deixa o seu estado espiritual para ser físico e espiritual. Deus soprou o espírito que estava junto de si, que é o querubim da guarda, né? Querubim é o querubim da guarda. Amados, no dilúvio, no livro de Isaías, me perdoe, no livro de Isaías 14, vamos lá no livro de Isaías 14, vamos agora falar sobre a visão de Isaías 14. No livro de Isaías 14, do 12 ao 22, vemos que é feita uma comparação da soberba de Adão agora com o rei da Babilônia. Então vemos que aqui em Isaías 14, a sentença vem contra o rei da Babilônia. E é feita uma comparação da soberba do rei da Babilônia com a soberba de Adão. Então vamos lá. É feita a comparação com a soberba de Adão com o rei da Babilônia, onde vemos a descrição em comparação espiritual, como a estrela da alva, Lúcifer. Vamos ver aqui. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, portador da luz, filho da alva, ou Lúcifer, ou estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas e de Deus, e exaltarei o meu trono. Outro rei exaltado, soberbo. E é feita a comparação a um anjo, né? E diz aqui, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então tá vendo aqui? Lúcifer significa portador da luz, né? Ou estrela da alva. Então, o nome Lúcifer significa o primeiro criado. Lúcifer significa o primeiro criado também. É aquele que é o portador da luz, filho da alva, da primeira estrela criado. Então ele é o Lúcifer, ele é a primeira luz criada. Podemos entender, amado, que Lúcifer pode ter sido o primeiro ou um dos primeiros anjos criado por Deus. Por isso que recebeu este nome, Lúcifer, primeiro anjo criado por Deus. Então, ele pode ter sido, uma conjectura agora do canal Luz da Graça, do irmão Paulo, tá? Há essa possibilidade de ter sido o primogênito dos anjos. Aí vamos entender por que Deus usa a palavra primogênito para Jesus. Porque outrora houve um plano frustrado por parte dos anjos e que agora Deus tem o seu primogênito. Ele cria o primogênito por ele mesmo. Então, amados, vamos entendendo esse mistério, tá? Vamos despertando o nosso entendimento para essas coisas. Então, o filho da alva, como caíste do céu, ó Lúcifer, ou estrela da manhã, filho da alva, da primeira estrela criada, primeira que brilha. Então,
foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, olha só que a presunção dele, talvez por ser um dos primeiros, ou o primeiro, ele queria ser igual a Deus. Ele diz, tu dizia no seu coração, subirei ao céu, subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação, me assentarei dos lados norte. Então, essa aqui é a presunção de Adão, preste atenção. Adão no seu estado glorificado, no seu estado angelical. Então vemos que o querubim, agora encarnado, nós vemos que Cristo se encarnou também. Nós vemos que Adão, vamos entendendo que Adão foi encarnado pelo anjo, querubim, e Cristo foi encarnado pelo próprio Deus. Jesus foi encarnado, foi a encarnação do próprio Deus. E Adão pelo querubim. Então, Deus não se fez carne em Adão. Deus se fez carne em Jesus, o Cristo. Mas Adão, ele foi encarnado, foi soprado sobre ele o espírito de um querubim. Nós vemos lá em Ezequiel 28, do 12 ao 22. Então, amado, é feita uma comparação do rei com o rei da Babilônia, onde vemos a descrição em comparação espiritual com a estrela da alva, que é Lúcifer, isto é, a primeira estrela criada, do primeiro anjo criado. O primogênito criado por Deus, o primogênito dos anjos. E Jesus também a Jesus também é direcionado o nome Lúcifer, pois ele era o portador da luz no mundo das trevas. Então Jesus, ele foi Lúcifer aonde? Aonde é que foi atribuído o nome Lúcifer a Jesus? Nós, o canal Luz da Graça, já ensinamos que Lúcifer era comparado a Jesus. Sim, o nome Lúcifer também pode ser comparado a Jesus. Diferente do primeiro Lúcifer, do primeiro Adão, esse segundo Lúcifer, que é Jesus, o portador da luz, Lúcifer significa portador da luz. Esse veio brilhar no mundo das trevas, da condenação. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele foi o Lúcifer do mundo em estado de condenação. Então o canal Luz da Graça vem se redimir e se corrigir no ensino lá de que Jesus era o Lúcifer, mas não sobre a visão dizendo que Jesus era um demônio, porque nunca ensinamos isso. Mas estamos aqui corrigindo, clareando mais o entendimento, fazendo você entender que Jesus foi o Lúcifer do mundo das trevas, em que estava o mundo de Adão até o juízo, até a cruz. Então, de Adão até a cruz, Jesus, ele veio se colocando como a luz, ele foi a luz, porque o mundo estava vivendo um mundo de condenação dos espíritos, o mundo das trevas. Então, amados, vamos compreendendo isso. Estavam na escuridão e na condenação, nas trevas e na escuridão. Em João capítulo 8, vamos lá, João 8. João capítulo 8, no verso 12. João 8, 12. Jesus diz assim, João 8, 12. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Você está vendo aqui? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. No verso 16. Mateus 15, 16. Diz assim. Mateus capítulo
Mateus capítulo 5, me perdoe. Mateus capítulo 5, é que às vezes a mente do irmão Paulo distrai um pouco, tá? Você perdoa, irmão Paulo. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, os discípulos também agora passaram pela luz de Jesus, recebida de Jesus pela palavra, passaram também a irradiar essa luz sobre outras vidas. Então, eles passaram a ser a luz. Vós sois a luz do mundo. Então, Jesus diz isso para ele, que eles eram a luz do mundo. Entendeu? Eles tinham que brilhar. Ele diz assim, ó, vós, verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que a vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus está dizendo que eles agora tinham que brilhar naquele mundo de trevas. Você está vendo que Jesus foi o Lúcifer do mundo de trevas. Jesus não foi Lúcifer lá em cima. Porque muitas das vezes, como o próprio irmão Paulo já erroneamente ensinou, dizendo que Jesus foi Lúcifer lá em cima. Jesus nunca foi o Lúcifer. A existência de Jesus foi somente aqui embaixo. Jesus é o nome humano que Deus deu ao seu filho, ao ser criado. Deus foi, ou melhor, para que você entenda, Jesus foi o nome humano que Deus deu a si mesmo, porque ele estava ali dentro daquele corpo, por meio do Espírito Santo. Então Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então Deus, quando ele derramou a sua porção de si mesmo lá, naquele corpo, naquela vida, no ventre de Maria, para viver como menino Jesus e após então o homem Jesus, então ali Deus estava entornando de si. E ele viveu por meio do corpo, da vida de Jesus. Então, ele era o Jesus. Jesus não existia como um ser do lado do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Jesus foi conhecido como o Verbo. Por quê? Como assim? Porque ele partiu do âmago do Pai. Quando a palavra diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é a expressão de Deus. E quando Deus ele anuncia, ele criou, era o próprio Deus que estava, era o poder de Deus que estava, a vontade de Deus que estava criando tudo. Então Jesus era a vontade de Deus, o âmago de Deus, né? As entranhas de Deus, o seu desejo em criar tudo. Ele se encarna, essa vontade se encarna, é a vontade, se encarna, se faz carne e habita entre os homens. E Deus dá o nome de Jesus. Deus é a salvação. Então, o significado do nome é Deus é a salvação. Então, vamos entendendo, amados. Jesus também é direcionado ao nome Lúcifer, e ele era portador da luz do mundo das trevas, na escuridão, na condenação. João 8:12, Mateus 5, do 13 ao 16, e Salmo 19, no verso 5, ele diz assim, o salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, vemos a luz. Então, a palavra, o verbo, já era luz, o verbo, né? Tendo com entendimento sabedoria para perceber que Ezequiel 28, do 1 ao 10, é falado do reino humano, do rei de Tiro. É falado do reino humano, do rei de Tiro, do verso 1 ao 10, do Ezequiel 28, do 1 ao 10. E que a partir do verso 11 até o 19 é comparado a figura de Adão ao seu estado, no seu estado original, onde
Adão procedeu antes de ser humano, né? Então Adão, ele procedeu, o querubim encarnado ali em Adão, ele procedeu antes de ser humano. Vai falar sobre o querubim, como Adão era, da onde ele veio, que era o querubim. Narra que ele era o querubim da guarda. Ele era, vamos ver aqui. Vamos voltar lá em Ezequiel 28. Diz aqui, ó, muito interessante, Ezequiel 28. E diz aqui, verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito de formosura. Então ele era o sinete da perfeição, ele era o símbolo da perfeição, a medida, ele era o selo da medida. E quem agora, Deus, após de João Batista, os últimos profetas, quem Deus vem trazer agora como o sinete da perfeição? Quem vai ser a medida perfeita de Deus para a salvação dos povos? Quem vai ser o Lúcifer sobre o mundo que está agora? Jesus. Então, Adão fracassou, né? O querubim fracassou, porque Deus seria muito fácil Deus pegar o querubim e jogar aqui embaixo. Mas ele ia criar um reino sobre anjos, se já tinha um reino de anjos lá em cima. Então ele criou um reino físico e espiritual diferente do que havia lá em cima. Porque lá em cima é só espiritual. Mas Deus aqui cria físico e espiritual. E então ele entrega esse reino ao querubim, colocando, né, ele sobre um corpo, soprou o espírito dele sobre um corpo, né? É a ideia que nós fazemos, que o irmão Paulo faz. E então ele passou a viver como um homem Adão, com aquela glória de Deus sobre um corpo humano, sobre o barro, feito do barro, e perfeito. Só que ele, aqui embaixo, desejou ser igual a Deus. Vamos ver agora, vamos prosseguir. Verso 15, vamos ler do 14. Tu eras querubim ungido. Ó, ele era querubim ungido. Tá falando do mesmo personagem que esteve no Éden. Quem é? Adão. Tu eras querubim ungido, para cobrir-te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Está falando do Éden, tá? Não é dos céus, não. Aqui não é dos céus, é do Éden. Nós vamos ver isso mais na frente. Perfeito era nos teus caminhos, ó, a convivência com Deus. E entenda o seguinte, amado, apesar de o anjo estar aqui, vivendo aqui sobre a vida física, ele tinha total acesso aos céus, tá? Entenda isso. O Éden é a ligação dos céus com a terra, um portal, entendeu? Então, numa velocidade da luz, ele estava nos céus e ao mesmo tempo na terra. Então, ele tinha acesso aos céus. Mas, por isso que diz que ele foi derrubado. Derrubado é o quê? Porque ele não foi mais permitida a entrada dele nos céus, quando ele cometeu o pecado aqui na terra. E diz aqui: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade foi nos céus? Não. A iniquidade foi na terra. E por isso ele não pôde subir. Por isso que lá no Éden, Deus fecha o portal, coloca querubins igual a ele, com espada, e uma espada flamejante, né? De fogo flamejante ali, para poder se tentar passar, ó, passar o espírito, né? Então, como era espiritual, iria causar a morte a ele. E diz aqui: até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, encheram o seu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado, quer dizer, longe, expulso do monte de Deus. Não foi o que aconteceu lá no Éden? Vamos ver aqui, ó.
Gênesis 3, no verso 22. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem, esse homem aqui, era o que estava no seu estado glorificado, Adão. É como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você está vendo? Então, aqui ele foi expulso, né? No monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Então, cobridor é guardador. Querubim, cobridor, guardador. Elevou-se, verso 17, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhem para ti. Então, ele não foi permitido mais subir aos céus. Esse portal do Éden, para que nós tivéssemos o entendimento, foi deixado descrito lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 32. Deixa eu ver aqui, acho que é o 32. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 32, 22. Então, esse portal é descrito aqui também, para que tivéssemos entendimento, aqui no Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas filhas e as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 12 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-lhe passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até a alva. Até que a alva subiu, o amanhecer, né? Até a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, o anjo, né, que ele não largava dele, tocou na juntura da coxa e deslocou a cintura. Então você está vendo, o Jacó luta com o anjo. Mas vemos também que aqui o que o irmão Paulo queria mostrar não é isso aqui não. Jacó, ele tem uma visão, ele tem uma visão aqui ele tem uma visão da escada posta no céu, né? Então, tocando a terra. Essa visão espiritual, quando Jacó deita sobre a pedra, que antes dele entregar ao seu irmão, né? Então, ele tem a visão, ele vê. E nessa visão, Jacó entende que os céus e a terra estavam conectados. Então, Jacó vai e faz um voto com Deus. Assim como essa escada estava ligada aos céus e anjos de Deus subiam e desciam por ela, na visão de Jacó foi uma visão. Então, dá-se a entender, amados, que também o Éden era um portal aqui na terra que ligava-se aos céus. Era os céus manifesto aqui na terra, por meio de um portal. E assim o querubim, os anjos, subiam e desciam. Só que Adão, quando pecou, Deus o quê? Fechou esse portal para que não mais subisse aos céus o pecado. Vê o cuidado de Deus, lá em Gênesis 3, 22, que Deus ele fala, este agora é como um de nós, para que ele não coma da árvore da vida e venha
trazer o pecado para cá e vive eternamente, então vamos agora fechar o portal, e Deus pôs ele para fora e apartou o homem do Éden, tirou o homem do Éden e fechou o portal. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, a teoria do sistema religioso em parte estava correta, onde eles só erram no ensino da rebelião dos céus. Satanás Lúcifer ter caído dos céus, o ensino de inferno onde vivem os demônios, o lago de fogo, e o diabo de chifre e etc. Entendemos então porque Jesus foi dito como o unigênito do Pai, pois o primeiro filho foi o primogênito do Pai, porque o primeiro ser foi imperfeito na criação. O primeiro ser foi imperfeito na criação, né? No pecado, que foi Adão, né? O querubim, que foi Adão. Ezequiel 28:12. Então, amados, nós vamos ficando aqui com este assunto, que é mais uma pitada, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Fique na paz.